Isaías 1,19: se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Essa é a versão NVT. A versão NVI ele vai falar: comerão os melhores frutos dessa terra. Bom, esse texto ele é muito interessante, porque ele fala sobre duas coisas. Ele fala sobre disposição e ele fala sobre obediência. Eu quero trazer uma rápida meditação para você, até porque hoje nós investimos muito do nosso tempo em adoração e também no lançamento do nosso Confra. Mas é uma rápida meditação que Deus tem falado muito comigo nessas semanas e tem tudo a ver com a questão também do lançamento do Confra Live. Sabe, Isaías 1,19 fala sobre estar disposto e sobre obedecer. Essas duas palavras têm marcado o meu coração para sonhar sobre o futuro que Deus espera para nós. 2019 nós falamos muito no Confra Live sobre escrever a história. E você que estava aqui conosco, você lembra o quanto fomos marcados, impulsionados. Foram sessões que marcaram o nosso coração. Parecia que o nosso coração ia explodir de felicidade e de vontade de marcar a história, de fazer algo de relevante para o mundo. E desde então, temos sempre falado na Juventude Alive sobre a conquista, sobre discipular não apenas pessoas, mas discipular nações, sobre deixar o nosso nome na história, não por status, não simplesmente por reconhecimento, mas por jovens, homens e mulheres que entendem a importância de deixar um legado para as próximas gerações. Por jovens, homens e mulheres que entendem que não somos chamados simplesmente para popularidade, mas para influência. Então somos chamados para influenciar, escrever e marcar a nossa geração. Deus não nos chamou para esta geração por acaso. Você não nasceu nesse tempo e nesse lugar por acaso. Deus tem algo incrível para você. Então nós caminhamos um pouco mais e chegamos em 2020 e o tema do nosso Confra Live foi Veja o Futuro. E eu estou aqui fazendo uma recapitulação dos nossos confras, porque você que já está há algum tempo caminhando conosco, você sabe que todo Confra, Deus marca a nossa juventude de uma forma muito especial e nos impulsiona para uma nova temporada. Então Deus nos permite ver o futuro, enxergar, ver promessas. Quantos de vocês receberam palavras lindas, palavras proféticas na nossa torre, na nossa sala profética que tivemos durante todo o Confra? Sonhos, planos, sua cabeça se abriu para o novo de Deus. E aí então, temos, por exemplo, no início de 2020, o Descende, que marcou, gente, quantos de nós estávamos lá erguendo os nossos sapatos, declarando, eu vou marcar a história, eu vou participar disso, eu vou participar dessa revolução, eu vou participar desse novo que Deus tem. Aí de repente, toda a nossa declaração que estava no vamos, eu vou, e ide por todo mundo, de repente a gente tem que ficar trancado dentro de casa, meses e meses. Aí eu fico imaginando algumas pessoas que estavam com grandes sonhos de abrir uma empresa esse ano e tiveram que parar, estacionar, tiveram que dar uma pausa no seu sonho. Alguns de vocês talvez que estavam fazendo faculdade tiveram que trancar porque não tiveram condições em meio à pandemia de continuar pagando a faculdade sem estar estudando. Outros que tiveram que interromper algum outro sonho profissional de crescer, de receber uma promoção no emprego, não sei. E aí, qual que é a nossa tendência humana então? Começar a dizer, eu acho que foi bom que eu vivi nos últimos anos, mas eu acho que esse papo de futuro, esse papo de vai melhorar, esse papo de eu vou viver, de eu vou marcar, eu vou escrever história, eu acho que ou Deus errou, ou eu entendi errado. Esse é o sentimento que algumas pessoas podem ter. Talvez você está sentado nessa cadeira e é esse sentimento que você tem. Você pode estar pensando, duas hipóteses. Ou fui eu que entendi errado, ou é Deus que errou. E aí a gente começa a ficar se apegando e falando assim, olha, muita coisa vai mudar. Você já ouviu isso, né? Muitos falam do novo normal, muita coisa vai mudar, muita coisa vai se adaptar, nada mais vai ser como antes. Agora, essa questão de nada vai ser como antes, eu até concordo. Mas quem disse que o nada vai ser como antes precisa ser pior? Eu gosto de um texto
de Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, em que Salomão nos traz uma instrução sensacional. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, olha só o que Salomão fala: não diga por que os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Uau! Eu vou ler de novo. Salomão, o camarada mais sábio da história, ele diz: não diga, ele está falando, não é para você dizer, porque os dias do passado foram melhores que o de hoje, porque não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Não é sábio ficar remoendo o passado, não é sábio ser saudosista e ficar achando que você nunca mais vai viver o que você já viveu em 2019, que você nunca mais vai viver o que você viveu em 2020, que agora, porque tudo mudou, tudo vai ser pior, tudo vai ser difícil, tudo vai ser mais complicado. Esse é o tipo de pensamento de pessoas que não são sábias. Salomão está falando: para de ficar perguntando se o passado foi melhor que hoje, porque não é sábio fazer isso. É sábio você olhar para trás com gratidão e olhar para o futuro com expectativa do que está por vir. Sim, muita coisa pode mudar. Sim, com certeza muita coisa vai mudar daqui para frente. Agora, se essas mudanças serão positivas ou negativas, vai depender da nossa postura. Isaías 1,19. Se eu estiver disposto a obedecer, eu vou viver o melhor nessa terra. Tudo vai da disposição do meu coração em obedecer, da disposição do meu coração em me levantar para o novo de Deus. É por isso que Deus coloca no nosso coração essa mensagem. Se você achou que era o fim, se falaram para você que o fim do mundo chegou, mentiram para você, porque não é o fim. Pode sim ser o fim de um ciclo, para o início de um novo ciclo. Agora, este novo ciclo que se inicia na tua vida, o que vai determinar se esse novo ciclo é bom ou é ruim, é a sua disposição. O quanto o seu coração está disposto a obedecer às instruções que o próprio Deus vai te dar, para você perseverar e viver uma vitória. Sabe, Mateus capítulo 11, versículo 16 a 17 diz: a que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras: nós tocamos flauta, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristecem. Eu gosto muito desse texto, porque o que Jesus está falando: ei, vocês estão parecendo crianças, e criança não consegue entender o propósito das coisas. Crianças são imediatistas, crianças querem aquilo que vai agradar elas no momento, crianças não conseguem entender o porquê, o motivo, a razão das coisas acontecerem. E a criança nem tenta raciocinar o porquê, ela simplesmente age pelo que está emocionando ela no momento, pelo que ela quer, pelo que ela está com vontade. Se ela está com fome, ela chora. Se ela está com sono, ela chora. E ele fala: vocês estão parecendo crianças. O céu está trazendo alegria e vocês estão chorando. Aí o céu traz choro e vocês estão se alegrando. E ele está falando: quer viver o extraordinário? Quer viver uma vida de esperança? Quer viver uma vida completa? Quer viver e comer dos melhores frutos dessa terra? Isaías 1,19. Esteja disposto a obedecer, esteja disposto a estar conectado com o céu e entender o que o céu tem para cada estação e para cada temporada da nossa vida. O problema é que muitas vezes queremos nos apegar à temporada passada, ou queremos nos apegar à temporada futura, queremos acabar logo o que estamos vivendo, e não importa se a temporada, se a estação que estamos vivendo é a melhor ou é a pior, só nos cabe obedecer e entender que cada estação, cada etapa da nossa vida tem um propósito, tem um porquê, tem algo para ser ajustado em nós. E quando nós entendemos cada etapa, quando entendemos cada estação, quando entendemos cada temporada, estamos aptos, estamos prontos para a próxima, estamos aptos, estamos prontos para continuar, perseverar e chegar aonde Deus quer que cheguemos. Sabe, a chave está em estar disposto a obedecer. É por isso que, quando nós anunciamos então esse Confra Live 2021, nós estamos declarando: Deus, pode ser que talvez não poderemos fazer da mesma forma que faríamos nos outros anos, mas quem disse que precisa ser pior?
Eu só preciso obedecer, estar disposto a obedecer o que Deus está mandando eu fazer. E com certeza, se eu estiver no caminho certo, eu vou comer o melhor dessa terra. Sabe, se os sonhos, se os planos, se os objetivos que você tinha traçado para 2020, de alguma forma e por algum motivo, não puderam sair do papel ainda, e eu falo ainda, porque estamos em outubro, tem mais 3 meses aí para você viver e viver o melhor de Deus, tá bom? Mas se ainda não saíram do papel, e se porventura não saírem do papel ainda em 2020, entenda o tempo exato e a estação exata que Deus te colocou para viver nesse ano, e declare que não é o fim, porque se você profetizou sobre uma década, ainda tem mais 9 anos para você viver o melhor de Deus na tua vida. Eu lembro no final do ano passado a gente declarando sobre a década, e muitos com expectativa, fazendo jejuns pela próxima década, e de repente alguns já desanimando, falando eu acho que Deus errou, ou eu que errei na interpretação. Para que você vai estragar uma década da tua vida por conta de 1 mês, de 6 meses, de 1 ano que você passou que não saiu do papel aquilo que você sonhou? Tem mais coisas para você fazer. Esteja disposto a obedecer, esteja disposto a se posicionar, esteja disposto a se levantar e crer num futuro de esperança e paz para você. Sabe, não é o fim. 1 Pedro, capítulo 5, eu vou ler aqui na versão que está no vídeo, que é a versão A Mensagem. Eu quero que você preste atenção nessa leitura. Diz assim, a palavra de Deus: não baixem a guarda. Ele já começa assim, ele já começa com essa instrução: não baixem a guarda, não entregue os pontos, não desista daquilo que Deus já colocou no teu coração, não desista dos projetos que Deus já colocou no teu coração. Não baixe a guarda. Tem gente que na primeira dificuldade, tem gente que no primeiro obstáculo já faz isso aqui, ó. Baixou a guarda, entrega, vai, manda na minha cara, me derruba, me dá nocaute logo. O texto está falando: não baixem a guarda. Vocês não são os únicos a enfrentar momentos difíceis. Acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Para mim esta frase é uma chacoalhada no mimimi gospel. Sabe, não, coitadinho de mim, só eu que sofro, só eu que tenho dificuldade, é só na minha vida, é só na minha família que acontecem essas coisas. Aqui esse texto da palavra de Deus não é um chacoalhão. Ei, se levanta. Por que você está baixando a guarda? Você não é o único que está enfrentando momentos difíceis, não. Ei, peraí, o mundo todo está passando pelo que a gente está passando. E aí ele continua: por isso, fiquem firmes na fé, porque a fé é o firme fundamento que nos sustenta. Eu preciso crer naquilo que Ele tem para mim, e quando eu creio, eu não continuo andando por aquilo que eu sinto ou que eu vejo, porque a fé vai além da minha visão humana, e se a minha visão humana está mostrando que tudo está dando errado, e se a minha visão humana está mostrando que tudo está conspirando contra mim e contra os sonhos e projetos que Deus colocou no meu coração, a fé me dá sustentação para crer na palavra de Deus, porque a palavra dele é o importante para mim, e não as circunstâncias que estão ao meu redor. E aí ele diz: o sofrimento não vai durar para sempre. Ei, alguém já disse, se você ainda está sofrendo, se ainda está doendo, se ainda está difícil, é porque não chegou o fim ainda. Não vai durar para sempre. O próprio Jesus disse que teríamos aflições, mas Ele pede para que pudéssemos ter bom ânimo, porque se Ele venceu, Ele nos fez mais que vencedores. Então não há sofrimento que dure para sempre, não há deserto que dure para sempre. O deserto não é um lugar para você habitar e morar, o deserto é lugar para você passar, aprender e sair de lá. Tem gente que entrega os pontos no meio do deserto e fala: eu vou morrer por aqui. Não, aprenda com o deserto, aprenda com a estação difícil, mas caminhe para sair de lá. O sofrimento não vai durar para sempre. E aí ele continua: não na presença de um Deus generoso e que tem grandes planos para nós em Cristo, planos eternos e gloriosos. É por isso que eu vivo por fé, porque os meus olhos não estão nos meus planos, os meus olhos estão nos planos eternos e gloriosos de Cristo, porque se os planos são dele, não pode falhar. Se os planos são dele,
com certeza eu tenho convicção que esses planos não falharão. Ele diz, e Ele vai conservá-los unidos e firmes para sempre. Deus tem a última palavra, sim, Ele a tem. Eu gosto deste final que ele repete, sim, Ele a tem, para que fique gravado na tua cabeça, Deus tem a última palavra. Muitos profetas do caos tentaram nos últimos meses colocar na nossa cabeça que estava tudo acabado. Muitos tentaram trazer a última palavra. Muitos profetizaram que a igreja iria acabar, que a igreja iria parar, que a igreja iria diminuir, que a nossa força iria desmoronar. Mas deixa eu te falar, não são os estudiosos ou tampouco a mídia que tem a palavra final. Quem tem a palavra final é o nosso Deus, e a palavra final dele eles não vão parar, eles vão continuar. E deixa eu te falar, a gente está saindo agora, e a gente está saindo mais forte do que a gente entrou nesse período. A gente está continuando ainda com mais fé, com mais resistência. Pensaram que iam de alguma forma nos calar, pensaram que de alguma forma iriam parar a nossa fé. Mas o povo de Deus se levantou declarando, a nossa fé nada pode abalar, porque a nossa fé não está firmada em homens, não está firmada na nossa convicção, a nossa fé está formada naquilo que Cristo falou para nós, e se Cristo falou, eu creio e eu vou para cima, porque não é o fim. Não é o fim. O que talvez você deixou morrer durante a pandemia na tua vida? O que talvez você deixou ser abafado durante a pandemia na tua vida? Foi o sonho de ocupar algum dos propósitos que Deus colocou no teu coração, sejam eles profissionais, seja um propósito ministerial, seja um propósito da tua família. O que foi? O que você deixou abafar? Talvez você nem tenha deixado morrer, mas o que você deixou abafar? O que você deixou retroceder na tua vida durante esse período de pandemia? Hoje, nesse lançamento do Confra 2021, eu venho te dizer, se você deixou alguma coisa abafar na tua vida, se você deixou alguma coisa diminuir na tua vida, hoje é dia de você se levantar dizendo, não é o fim, eu preciso voltar. Não é o fim. Não é o fim. E se for para ser o fim, é o fim de um ciclo para o início de um novo, e esse novo ciclo vai ser melhor do que o outro na minha vida, porque eu estou disposto a obedecer. Se você pode gravar apenas uma coisa desta noite, grave. O que determina se o novo tempo na tua vida vai ser melhor ou pior, é a sua disposição em obedecer. Que você esteja disposto a obedecer às instruções de Deus, que você esteja disposto a usar em fé, que você esteja disposto a viver uma fé inabalável, que nada te abale, e que você saia daqui declarando, não é o fim, não é o fim, não é o fim. Você está comigo? Fica de pé no teu lugar que eu quero orar para encerrar. Erga suas mãos. Diga, eu creio. Mais forte, diga, eu creio. Não é o fim. Diga, eu creio. Não é o fim. Não é o fim. Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos ensina sobre o fim de um ciclo e início de outro. O Senhor nos ensina que não é sábio ficar murmurando, não é sábio ficar lamentando por um tempo que já passou, não é sábio nos apegarmos àquilo que já foi, não é sábio nos apegarmos àquilo que ficou para trás, não é sábio, Senhor, ficar pensando que o tempo que passou é melhor do que o que está por vir, porque entendemos que o que está por vir é fruto da nossa disposição do coração de obedecer aos teus comandos, de obedecer às tuas instruções divinas. Por isso, Pai, nos apegamos à Tua palavra de Isaías 1,19 e dizemos, o nosso coração está disposto a obedecer. Por isso, Pai, restaura sonhos, restaura projetos, restaura, Pai, restaura aquilo que precisa ser restaurado, nos prepara para o que há de vir, Pai. Se algum dos Teus filhos perdeu sonhos, perdeu projetos,
perdeu realizações que gostariam de ter feito em 2020. Nós declaramos que ainda existem mais 3 meses para acabar o ano, e eles podem realizar, porque o ano da visão perfeita ainda não acabou. Que eles tenham os olhos abertos para enxergarem aquilo que o Senhor tem para eles, Pai. E declaramos que desde já iremos profetizar o nosso 2021, iremos profetizar tudo que o Senhor ainda fará nesta próxima década que estamos iniciando em nossas vidas, Pai. Declarando que viveremos tudo que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Te amamos, Jesus, te amamos, e tudo que importa é o que o Senhor tem para as nossas vidas, tudo que importa para nós é o Teu propósito em nós, Pai. Não é o fim, não é o fim. E nos lançamos no novo do Senhor, nos lançamos no novo ciclo, nos lançamos no novo ciclo, Pai. A nossa fé está firmada em Ti, Pai. A nossa casa está sendo construída em Ti, Pai. E se alguém aqui deixou no seu coração a sua paixão pelo ministério, a sua paixão pela casa de Deus, a sua paixão pelo seu chamado se esfriar, que essa paixão seja reacendida nos próximos meses. Se algum dos teus filhos deixou a sua paixão por servir ao Senhor em qualquer área dessa sociedade, através dos seus estudos, através dos seus trabalhos, através daquilo que o Senhor coloca dentro do coração deles, restaura, coloca novo ânimo, coloca novo fogo no coração deles, Pai. Se alguém perdeu qualquer esperança nesses últimos meses, restaura, faz tudo novo para a glória do Senhor Jesus. Te amamos, Pai, te amamos. Tu és o nosso fundamento. Confiamos no Senhor, a nossa fé está em Ti, nos apegamos no Senhor. Te amamos, Jesus, te amamos, te amamos. Oramos assim em Teu nome, amém. Se você crê que não é o fim, você pode aplaudir a Jesus o mais forte que você puder. Deus te abençoe. Semana que vem voltamos às nossas faixas etárias normalmente. Vamos com tudo. Não deixa de divulgar esse vídeo e compartilhar a esperança com quem você puder. Não é o fim. Nossas inscrições estão abertas lá no fundo. Você pode ir lá fazer a sua inscrição na central de inscrições. Deus te abençoe. Tamo junto. Até semana que vem.